Oi, gente, tudo bom? Estou aqui para falar um pouquinho sobre autoconhecimento. Na verdade, estou aqui para falar um pouquinho da minha vida, mesmo da minha história, compartilhar um pouquinho da minha história com vocês e falar sobre força. E sabe onde é que vem a nossa força? Vem do papai. E aí, como é que tá a tua relação com seu pai? Tá boa? Tá ótima? Tá legal? Tá maravilhosa? Pode ficar ainda melhor? Pode? Sempre pode, né, gente? Pois é, vou contar um pouquinho da minha história com meu pai. De repente pode até ajudar alguns de vocês, ou então até para quem é curioso pode assistir até o final para vocês ficarem sabendo como é que foi. Minha história com meu pai eu o conheci com 9 anos de idade. Então, até os meus 9 anos de idade, a minha referência de pai era o meu avô. Eu chamava meu avô de pai, minha avó de mãe e minha mãe de mãe também às vezes. Mas eu chamava mais minha avó de mãe e meu avô de pai. Então a minha referência de pai era o meu avô. Mas eu fui crescendo um pouquinho e fui tomando consciência e olhando as outras famílias, né, que a gente vai absorvendo a criança, o que disser para ela, ela está acreditando. Ela vai tomando como verdade. O que você colocar como verdade, ela vai acreditando. Mas depois ela vai vindo tomando consciência, começando a comparar, vendo como é os mundos, né, as histórias das famílias foram e comparando. Foi assim que eu comecei. Opa, minha amiguinha tem vó, tem mãe e tem pai. Eu tenho o meu vô, que eu chamo de pai, minha avó, que eu chamo de mãe, tá aqui minha mãe. Se ela é minha mãe, cadê meu pai? Quem é meu pai? E aí eu comecei esse questionamento, né, dessa busca de querer saber quem era meu pai. E acho que 6, 7, 8, 9 anos era essa busca, essas perguntas e pedindo à minha mãe, querendo saber o tempo inteiro quem era meu pai. Então eu ficava na rua olhando todo homem que passava, é esse, é esse, é esse. O Dia dos Pais para mim era um tormento porque eu fazia aquelas cartinhas, eu gostava muito de escrever, adorava escrever poesia, música, sempre fui assim, muito elétrica e criativa. Então tudo que era música, poesia, eu escrevia tudo pro pai, tudo era para ele. E nos meus 9 anos de idade, até eu brinco hoje que o tema da minha festa de 9 anos foi catarse, eu tive uma catarse na minha festa, eu quebrei tudo, aos gritos, porque eu não queria festinha, eu queria o meu pai, o presente que eu queria era ele. E não tinha ele, então não tinha motivo para comemorar. Quebrei toda a festa. No outro dia, minha mãe foi até a casa dele, que morava lá perto, e eu fui o conhecer, né? Tentar conhecê-lo. Que ele, na verdade, não estava em casa, e eu entreguei à tia todas as cartinhas, todas as poesias, fotos, tudo que eu fiz para ele. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. E até que finalmente eu o conheci, com 9 anos de idade. Conheci esse pai e comecei a ter a relação com ele até os 14 anos. Que com 14 anos de idade, em dezembro de, não lembro exatamente o ano, acho que 98 ou 99, não me recordo, ele faleceu. E eu tive esse curto período de tempo com ele que para mim foi mágico, convivi com ele, toda semana eu ia no trabalho com ele me apresentava para todo mundo, olha minha filha ficava me achando, ai meu pai, eu tenho um pai, né? Criança toda orgulhosa e eu ficava muito orgulhosa dele ter orgulho de me apresentar para todo mundo. Então a relação com meu pai foi muito curta e eu achava que estava tudo resolvido. Depois que eu fui mergulhar dentro de mim mesma, que eu vi como existiam questões ainda não bem resolvidas em relação ao meu pai. Então esse período que eu fiquei distante com ele do nascimento até os 9 anos de idade, foi de muita dor, de muita falta, uma dor de abandono. A minha criança interpretou como rejeição, interpretou como eu não era amada, eu não era querida, não era... Então foram muitos significados que a minha criança, a Juliana, a criança, deu, que fiquei trazendo como verdade até eu agora, adulto. Depois que eu mergulhei, tive uma conversa comigo mesma e falei para a minha Juju um novo significado, né? Ressignifiquei essas emoções, que eu pude fazer esse reimprint, pude fazer essa nova impressão de memória, de dar um significado para ela, que não, ele teve os motivos dele. Foram se afastando os dois como adultos e acabaram que meio que deixaram de lado a criança. Por conta da relação dela de mãe, de mulher e homem, ela decidiu, achou que era melhor ele não se aproximar de mim. Teve um grande encontro comigo mesmo, com essa minha criança, e dar um novo ressignificado. Então, por que eu estou compartilhando isso? Porque, às vezes, a gente tem a impressão de que realmente não é querida, não é bem-vinda, não, o pai não gosta, o pai não ama, o pai isso e aquilo, e traz para a sua versão adulta, traz aquele significado que você deu na infância, que às vezes nem é, que muitas vezes nem é, todo pai ama, mas cada um tem uma maneira de demonstrar o seu amor, da forma que eles aprenderam, da forma que eles foram criados, eles vão fazer assim para o mundo, porque essa é a verdade deles e foi assim que eles foram apresentados para o mundo. Então a gente tem que honrar essa história e o que eu queria também passar para vocês é se tiverem alguma coisa
mal esclarecida, mal resolvida, embora você não saiba, silencia um pouquinho e se pergunta, como é que está a minha relação com meu pai? Se ele ainda está vivo, quando foi a última vez que eu falei com ele? Quando foi a última vez que eu disse que, pai, eu te amo, pai, eu te amo, pai, eu te honro, do jeitinho que você é. Eu não te quero, não te peço a perfeição. Nem nós somos perfeitos. Vai exigir perfeição de pai e de mãe? Né? É querer ser demais, não? Querer colocar os pais numa redoma e são santos perfeitos. Não existe pai e mãe perfeito. Esquece essa cobrança, esquece isso. Vamos todo mundo para o mesmo nível. Você está adulto, ó. Se compara a eles, como é que você reagia naquela época, com os problemas que eles enfrentaram. Você teria a mesma força? Teria a mesma coragem? A mesma garra? Hoje eu coloco minha mãe e comparo, assim, às vezes no mesmo nível que ela. Eu tenho que descer sempre mais, porque eu sou a pequena, ela é a grande, né? Filho, embora a gente cresça mais, fique maior, mas a gente sempre vai ser a pequena. Nós sempre seremos menores que eles, porque eles são os pais, eles que nos deram a vida. Então, se coloca no lugar deles. Se coloca no lugar, a gente está falando de pai aqui, se coloca no lugar do seu pai. Você faria diferente? Honra a história, agradece do jeito que foi, que tudo está perfeito do jeito que está. E tudo tinha que ser do jeito que foi e passou. E eu quero que você fale para o seu pai que ama, para não perder a oportunidade, porque a qualquer momento, ó, ele pode ir, ele pode partir. Como eu foi assim, de uma maneira repentina. Uma hora ele estava aqui, outra hora ele não estava mais. Que o ano que ele faleceu, ia ser no ano que ele ia me apresentar a toda a família, que eu não conhecia ainda a minha família paterna. E ele, até minhas primas hoje me falaram que ele levou as fotinhas, levou as cartinhas, levou tudo para mostrar lá para os meus avós que iria me apresentar. Que todo mundo ele falava, minha filha, eu vou lhe apresentar a todo mundo, que era o que eu mais sonhava, era conhecer toda a minha família paterna. E não deu tempo, ele foi embora antes. Então, gente, às vezes a gente se programa, vai deixando as coisas para depois, vai deixando para fazer as reconciliações da nossa vida para depois, mas a vida, o depois não existe. A vida não dá, às vezes, chance para a gente ir empurrando com a barriga o que a gente quer fazer. Então, se reconcilia com seu pai do jeito que ele é, aceita. E, ó, enquanto você não aceitar esse pai e honrar aqui no seu coração, você não vai ter força para seguir, para assumir a sua vida, para beber a tua verdade. Porque nós somos metade, papai e mamãe. E a metade do pai representa a força, a coragem de encarar a vida, de se jogar para o mundo. Enquanto você não estiver ali fazendo essas pazes e honrar esse pai 100%, você não vai ter essa força. E às vezes a gente diz que na minha cabeça estava tudo ok, porque a minha cabeça de adulto estava tudo ok. Mas quando eu fui mergulhar e ver os meus sentimentos e as emoções, os significados da minha criança, estava cheia de dor, cheia de raiva desse pai. Tinha muita coisa, muita ferida, que eu tive que mergulhar e fazer as pazes. E era um homem que eu mais amei da minha vida, meu pai. E eu não sabia que tinha isso. Então, por isso que é tão importante esse mergulho dentro da gente. Olhar para essa nossa criança, olhar para nossas emoções, relembrar nossas histórias da infância, para poder se conectar e honrar esse pai. Às vezes, as mães, por questão de relacionamento não muito ok com o pai da criança, né? Acaba afastando a criança desse pai. E fica dizendo, eu sou pai. E às vezes o pai quer ter o contato e a mãe não deixa. Aí, gente, acaba com a força da criança. Acaba com a força da criança. Embora você ache que está fazendo o melhor, mas é o melhor para você, naquele momento. Eu não julgo minha mãe, porque para ela era o melhor dela, ela não dava o significado, ela não tinha a maturidade que ela tem hoje. Ela era jovem, muito jovem. Mas eu queria que vocês, mulheres, não evitassem esse contato. Não colocassem outro homem para substituir, porque a nossa alma sabe. Nosso ser sabe quem é o nosso pai biológico. A gente sempre vai procurar, sempre vai saber essa verdade, porque para se conectar com isso, com a nossa força. Então é isso, vocês mulheres se conectem. Você que é homem, que soube que é pai, que a mulher está grávida, assume essa tua força e vai tomar conta do teu filho. Vai dizer que ama, vai dar esse amor, que você vai receber um amor muito maior ainda. Você não tem noção do quanto esse filho vai te amar, de quanto essa troca do dar e receber vai ser gigante para vocês dois. Não se priva disso, não. Vai ser riquíssimo para a tua vida, para a tua história. Embora a tua relação com essa mulher seja ruim, seja difícil, vai para o teu ser maduro, teu ser adulto, contorna isso, mas chega na criança. Não vai excluir essa criança, não. Que aí vai ser ruim para os dois lados, tanto para você quanto para a criança também. Porque essa troca do dar e receber entre pais e filhos é a coisa mais linda, mais sublime que existe aqui nesse planetinha, gente. Você que é pai, procura teu filho, não se distancia, tenta ficar perto.
E você, filho, por mais ruim que você achar que é esse pai, ele fez isso, ele não me deu amor, ele não me deu atenção, ele não me quis, ele sempre foi distante, eu sempre queria a presença dele, mas ele isso, ele não aquilo. Para essas cobranças, isso não vai te levar para lugar nenhum. Só vai te voltar lá para o sofrimento. Passou, aquele pai lá daquela época nem existe mais, ele já está com outra cabeça, já está com outra versão, outra roupagem dele. Vai aberto para esse pai, vai aberto para esse encontro. Esquecendo um pouquinho o passado, ó, soltando o passado. Ele não te deve mais nada, o que tinha de mais especial, de mais precioso, ele já te deu, que foi a vida, que isso é o bem mais precioso. Se dá a chance de se conectar novamente com esse pai. Se permite fazer essa conexão. Se ele já tiver partido, faz essa conexão aqui, igual eu faço com o meu, todos os dias. Eu coloquei lá um altarzinho, um porta-retrato, e sempre que eu passo na frente daquele porta-retrato, eu falo, pai, obrigada, tu me deu muito. Tu me deu isso aqui, ó, a vida, e foi o suficiente. Obrigada, obrigada. Toda vida que eu passo em frente lá, o porta-retrato do meu pai, eu agradeço. Eu só agradeço. Ele me deu muito. Ele me deu do jeito que ele soube dar, da maneira dele, e pronto, acabou, passou. Minha criança já deu um novo significado. Acorda, vai para esse pai, agarra, abraça, beija, ao momento que você puder, porque a vida, como eu falei, ó, é cheia de surpresas. Uma hora a gente está aqui, outra hora não está mais. É isso, gente.